Oi, rapaziada maravilhosa do YouTube, tudo bem com vocês? Jessé Maia de Oliveira aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha em 0907-1983 ou Jessé Maia de Oliveira. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha. Temos certeza que o nosso trabalho será de grande monta. Hoje nós temos aqui uma entrevista super especial. Trata-se do leitor mais rápido do mundo, James Seigebauer. Oi, James, tudo bem? Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de uma técnica que hoje eu poderia dizer que é a habilidade das habilidades. Se você lê devagar, se você não entende o que você lê, você com certeza vem enfrentando dificuldade na rotina do dia a dia. Então estamos aqui para falar um pouquinho de uma capacidade que lhe permite, por exemplo, ler um livro com 200 páginas em menos de uma hora e com uma compreensão acima daquela que você já vem obtendo nas provas, nas avaliações e nos seus ofícios de trabalho. E é algo que, assim, bate de frente exatamente com o que muita gente pensa. É aquela história. Ah, eu vou pegar um livro para ler, tem que ler palavra por palavra, item por item, até mesmo as vírgulas, os pontos e os travessões, que aí você tem uma compreensão melhor das coisas. Isso é uma coisa amorosa e que desmotiva as pessoas ao aprendizado, né? Sem dúvida. Quando você olha para o livro e vê que vai levar horas para ler, aquilo te dá uma vontade, é quase que uma necessidade de protelar. Então você sempre deixa para a última hora, e a última hora acaba no improviso e gerando aquele nervosismo que provoca o famoso branco. A leitura dinâmica é algo inato ou todos podem adquirir independentemente se tem ou não um elevado QI? Fala-se, é claro, de um talento natural, que é a pitada de sal, que dá o tempero, mas também fala-se que 99% não é transpiração e que esse 1% é o talento. E é claro que esse 1% é quase nada quando se fala em esforço humano. Nós temos aí milhões e milhões de casos todos os dias, não é, de pessoas que se superam, pessoas que não tinham a mínima chance e que de repente se posicionam com uma grande habilidade. Há relatos de que a pessoa pode ultrapassar até a marca das 20 mil palavras por minuto, né? Isso, porque na verdade o nosso inconsciente é capaz de ler o livro, inclusive com ele fechado. É um fenômeno chamado perianagnosia, classificado para a psicologia com o Santo Agostinho, da Igreja Católica, por exemplo. Bom, e assim, qual é a diferença entre a leitura dinâmica e a fotoleitura 2.0? Em que se distingue a leitura dinâmica com a metodologia de Paul Scheele? Tá, é claro que a técnica de Paul Scheele usa mais ferramentas do inconsciente, mas eu costumo classificar a leitura dinâmica a partir de 400 palavras por minuto e a leitura fotográfica rompendo a barreira das 1000 palavras por minuto. Eu também subdivido, pela experiência que eu tenho com 1 milhão de pessoas no Brasil inteiro, e também agora com aulas especializadas pelo Skype, não é? Quando a pessoa chega a 50%, eu poderia dizer que ela tem uma boa leitura dinâmica, e quando ela ultrapassa 70% com 1000 palavras por minuto, ela já se considera ali um leitor fotográfico. Mas, então, uma pergunta um pouco mais pessoal. Como foi que você se descobriu um leitor dinâmico? Eu lia muito e fazia pesquisa na área de parapsicologia na UNB. E à medida que eu experimentava, eu tinha essa necessidade de ler mais. E quando eu conheci uma técnica que disseram assim, essa técnica lhe permite ler um livro em 1 hora, eu resolvi simplesmente dar o máximo. E eu treinei exaustivamente por 1 ano, chegando a aproximadamente 9.000 palavras por minuto. Dependendo do texto, a minha leitura oscila entre 5 a 9.000 palavras por minuto, o que me permite ler uma página entre 2 a 8 segundos. Tem até umas 2 situações alternadas que a gente estava conversando aqui em off, em que você discorreu com bastante propriedade para universitários, um assunto que o seu professor, inclusive, ficou boquiaberto. Você leu uma coisa que as pessoas levariam meses e tal, em questão de horas e até mesmo minutos, e todos na sala se surpreenderam, né? Eu visitei centenas de salas em universidades de todo o Brasil. Já estive nas salas de aula fazendo apresentações de textos para todos os cursos superiores, em faculdades em todos os territórios nacionais, nas maiores cidades do nosso território. E nisso lá as pessoas realmente ficam bem impressionadas, porque um texto que se leva 5, 10 minutos para estudar, é possível ler em 20 segundos. Dicas para a eficácia do treino, quais são? Você precisa ritmar a sua leitura.
Ah, A ritmização utiliza um aparelho chamado metrônomo. sim. Uma segunda dica é hiperoxigenar o cérebro. A maioria respira mal quando estuda. E quando você estuda, você precisa de mais oxigênio. Então, nesse ponto do metrônomo, ele também fica adaptado à leitura dinâmica. Então, como se faz o ritmo na música, a música é rítmica por natureza, na leitura dinâmica, basicamente se treina a ler a linha com o toque do aparelho, que também pode ser acelerado ou desacelerado conforme o seu desenvolvimento. Então, além desse, né, além da respiração, trabalhamos o globo ocular, flexibilizamos bem esses nervos, né, e os olhos passam a ficar mais bem condicionados. Uma outra dica, já está muito importante, é você parar de resmungar o texto e repetir as palavras dentro da mente. Um outro ponto também é ampliar o campo visual, parar de ler sílabas e fotografar palavras. 5 dicas importantes, né? Então, a ritmização, a respiração, o globo ocular, o campo visual e a repetição das palavras. Cortar isso. Você será desafiado agora. Acabei de enviar para você um e-mail cujo título é exatamente Deusa Mulher. É esse o texto que tu vai dar uma lida para demonstrar a sua técnica e também para você fazer propaganda do seu negócio, do seu serviço, para que todos no Brasil adquiram essa habilidade, porque a pessoa realmente pode fazer 1000 loucuras através da leitura dinâmica. Então, o texto está aí mandado no e-mail, tu dá uma Só lida. para complementar, Gessé, existem mais de 50 vídeos no YouTube de pessoas que estão tendo resultados semelhantes, tá? Pessoas que estão treinando comigo e vêm lendo 1000, 2000 quase palavras por minuto. Certo. Então, o Gessé mesmo hoje acabou de ler acima de 1000 palavras por minuto com uma compreensão que vai além do texto. Né? Ele, quando leu aqui, leu 20 e poucas linhas, né, num período de 5 segundos. Muito rápido, e explanou, inclusive contextualizando com a crise Temer, contextualizando com o Enem, contextualizando com a dificuldade natural dos estudantes. Ou seja, ele não se prendeu apenas ao texto, que é o mais importante. Não somos robô nem scanner. Tá pronto? Pronto. Então, hora do desafio, o texto tá aí. É hora da demonstração de suas habilidades. Ok, já deu. Já? Já li. Não acredito. Fala pra mim, fala. Eu gostaria de fazer uma análise literária, inicialmente, né, do Carlinhos, Claro. que se expressou de acordo com o contador do Word, que na verdade é um pouco abaixo da velocidade compatível com a leitura dinâmica, expressando o texto em 180 palavras, titulado como Deusa Mulher. É um texto basicamente na escola romântica. Então, para quem estudou a escola romântica, né, vai cair no Enem, hein? Para quem estudou a escola romântica, sabe que o antagonismo é um dos pontos fortes. O contraste, a supervalorização da mulher e também as classes sociais que ainda tinham uma grande admiração pelo divino, o endeusamento, não é? A posição do clero e também, não é, uma certa nostalgia pela nobreza, ou seja, pelo período do absolutismo. Então, nesse procedimento neostágico, Carlinhos ele subdivide o texto em 2 momentos importantes, na minha opinião. O primeiro momento é um momento em que ele compara a mulher endeusando-a, né? Ou seja, ele a coloca como rainha. E mais do que rainha, aproveitando o conceito do divino, porque no absolutismo, Deus escolhe o rei, né? Então, a deusa mulher, que ao mesmo tempo é rainha, inclusive o texto diz que ela possui um cetro e que ela possui uma coroa, que ela tem uma honra a ser seguida, a ser administrada, mas que ela discretamente sai do salto, perde a sua grandeza para encantar o ser, né, ao qual ela admira, o objeto amado, o homem. Mas o homem, é claro, o texto diz o tempo todo, fica lhe cercando, não é? Como algo inalcançável, inatingível, que prega o romantismo. Nessa situação, ele mistura a pompa e a graça, a majestade, a suntuosidade e a discrição, não é? A separação e o estilo e, ao mesmo tempo, a entrega, a amabilidade, o aconchego e até, ele diz, por que não o carinho.
Então, nessa primeira relação, a mulher deixa de ser majestade para ser amada e se permitir receber esse amor. Num segundo momento, o texto diz que ela é capaz, inclusive, de se ajoelhar ao Senhor da capela. Já estou aí na metade da página, viu? Meu Deus Quando do ela céu. se ajoelha diante do Senhor da capela, ela é capaz de manifestar ali uma certa submissão, mas não é uma submissão comum. É uma submissão faceira, sorridente, tranquila e, vamos dizer, por que não, ingênua e inocente. E nisso, é claro, ela transparece a sua sinceridade de sentimento, como num baile. O texto diz, né, bailando num quadro envolvente. Eu vou dar uma olhada aqui no documento do Word, entendeu? Tô até abrindo aqui para vocês. Esse texto está disponível no Pensador do UOL, tá? Eu tô até dando uma olhadinha aqui no eu lírico da pessoa e realmente 180 palavras, Carlinhos é o autor e olha, tu mitigou exatamente tudo o que o texto diz. Eu, como leitor dinâmico, tô presenciando toda a situação cênica aqui do livro, a qual tu falou sobre ela, tintim por tintim. E você... É um texto gostoso, né, Gessé? Porque ele é prosa, mas ele é poético ao mesmo tempo. E em menos de 1 segundo, este cidadão leu tudo. James Bauer, tá aí para vocês, o leitor mais rápido do mundo. Obrigado pela sua participação aqui em nosso canal. Suas considerações finais? Então é um prazer imenso poder mostrar ao público, não é, que é possível ler muito melhor, ler muito mais rápido. Não é? Eu estou disponível para ensinar essas técnicas e permitir que, inclusive, você também ensine para os seus companheiros, colegas, e é para quem você tem um interesse e continuar divulgando isso. Gessé, obrigado pela oportunidade, eu estarei sempre à disposição. Obrigado, James Bauer, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, e lembre-se que com Deus à frente somos mais, muito mais. Fiquem todos com Deus e a gente se vê one more time. See you